tá sendo adequado, como é que tá sendo. Eles fazem ainda essa coleta de dados e acompanhamento. Então, porra, cara, tu sabe alguma coisa de cannabis e tratamento de... Cara, é uma das áreas, eu acho, da medicina, não só cannabis, mas a parte até de psicodélicos, né? Psilocibina, LSD, inclusive MDMA. É uma das partes da medicina que mais tem, da psiquiatria principalmente, que mais tem avançado. Porque o que acontece? A gente tem hoje, assim, eu não sou um estudioso desse tema dentro das neurociências e da psicologia, porque tal qual o direito, neurociência e psicologia tem várias áreas, né, que se subdivide ali em especialidades. E essa parte é um universo A parte, né? Mas assim como um cara que é especialista em direito constitucional, ele manja um pouco de direito criminal, porque tá dentro da mesma bolota, né? O que a gente vê hoje? A cannabis, principalmente o CBD, que é um composto que tem na folha da cannabis, principalmente ele CBD e THC, né? O THC é o que dá o barato e por isso que ela é usada como Recreação, né? recreação, exatamente. E o CBD, teoricamente, teria ali os efeitos medicinais, embora tenha até alguns estudos sugerindo que o THC pode ter também alguns efeitos medicinais. Mas é uma farmácia, cara. A cannabis é uma farmácia, assim. Tem tipos específicos de... Por exemplo, na planta já foi caracterizado mais de 1000 compostos dentro da planta. Tá louco. Então é uma farmácia. Tem uma que é melhor para dor crônica, outra melhor para epilepsia, outra melhor... E infelizmente, devido ao tabu, principalmente na sociedade brasileira, muitas vezes ela não é estudada, né? Porque é difícil de obter, burocracia enorme, caro, muito caro, velho, você conseguir óleos, etc. E tem que fazer uma parceria lá fora. Mas daí os caras param na alfândega, é um porre, velho. Então acaba travando um pouco o avanço. Mesma coisa com outros compostos. Mas com certeza é uma parte da psiquiatria que tem se destacado cada vez mais e os grupos de pesquisa em laboratório têm se debruçado. Se você for ver os medicamentos psiquiátricos... Eu não sei se tu vai falar alguma coisa, a gente começou já. A gente Eu vou tá falando assunto, aí, mas, cara. mas enfim, galera, se você acha que tem algum problema que pode ser tratado com cannabis, ou se você tem algum familiar, alguma pessoa que você acha que pode auxiliar, a Connect com certeza é a melhor escolha aí pra você fazer esse contato. Pensa assim, ó. Se você for olhar, cara, o mecanismo de ação dos antidepressivos, por exemplo, eles são basicamente os mesmos mecanismos de ação dos protótipos desses antidepressivos da década de 60, 70. O que significa isso? Tu pega uma pessoa que foi ao psiquiatra e recebeu... Eu não vou falar nomes porque a galera às vezes usa para se automedicar, né? Assim. Mas pega uma pessoa que tá com depressão, pega uma pessoa que tá com algum tipo de transtorno específico ali de humor ou mesmo de ansiedade. Essa pessoa vai ao médico, o médico vai receitar algum medicamento para ela. A vizinha também toma algum medicamento para depressão. O parente também. Você olha todos eles, virtualmente... É praticamente os mesmos mecanismos de ação, mesmo sendo medicamentos diferentes. Ou seja, ou eles vão agir na dopamina, ou na serotonina, ou na noradrenalina. Sai um medicamento novo, mas normalmente eles mexem na farmacocinética ou farmacodinâmica da droga. A entrega é um pouco diferente, o tempo de meia-vida é um pouco mais longo, um pouco menos longo, ou tem uma mudança na fórmula química que mexeu ali, adicionou algum tipo de grupamento de zinco, sei lá, mexeu em alguma coisa na estrutura que diminuiu um colateral, de aumentar a enzima hepática, sei lá, mexe. Mas o mecanismo de ação, aonde ele vai atuar, é basicamente o mesmo, quase todos. Ou são inibidores da recaptação de dopamina, ou inibidores da recaptação de serotonina, ou inibidores da recaptação de noradrenalina, ou 2, ou 3, é meio que igual. Quando você entra com esses medicamentos com base em drogas, né, drogas de abuso, que segundo a legislação, né, seriam drogas de abuso, você explora outros mecanismos. É como se tu quisesse chegar no outro lado da ponte, não pela ponte, mas por um outro lugar. Barco. O CBD, por exemplo, é o sistema endocannabinoide. A gente tem um sistema dentro do nosso cérebro que produz canabinoides endógenos. É quase como se tivesse maconha no cérebro, tá ligado? A mesma coisa acontece, acho que com o DMT também tem um esquema assim. Né? Mais ou menos. Cara, não sei, na real. Porque eu acho que, como é que é a pira, velho? Tipo, diz que... Tem um receptor, né, cara? Vai ter um Acho receptor. que diz que quando tu toma ayahuasca, ela não de fato age como se fosse uma droga externa, assim. Ela meio que baixa
uma Eu não sei o inibição. mecanismo dela, cara, mas ela provavelmente interage com o receptor biológico. A questão da cannabis é que, cara, entre essa galera fazer esse trampo e o Jorginho fumar um baseado na esquina, existe uma ponte gigantesca, não é uma linha tênue, tá ligado? Sim. Porque eles justamente fazem isso, eles vão ver qual, imagino que eles fazem isso, né? Vão ver qual que é a melhor tipo de óleo, ou adesivo, ou goma, não sei, para aquele tipo de coisa específica, qual que é a porcentagem que tem que ter de CBD, qual tipo de CBD. O cara que fuma uma maconha na esquina, o cara não sabe o que tem ali dentro, Fumando entendeu? asa de pássaro. Bosta de vaca, tá ligado? Vai saber o que tem ali dentro. Às vezes tem outras drogas junto, gasolina, sei lá. Então, mas conheço o cara. Porra, se... Foda-se, tá ligado? cara tem controle de qualidade. Não tem controle Quando você toma nenhum. uma cerveja, você sabe quanto por cento tem de álcool. Porque tem uma agência que regulariza aquilo lá, Anvisa. A maconha não tem, sabe? Mas é um absurdo a discrepância que tem no tratamento, eu acho. Na minha opinião, né? Eu Como acho. assim? Em relação ao álcool e em relação a cannabis. Cara, eu acho zero lógica. Eu também acho. Porque, assim, é difícil falar isso, né, cara? Mas a gente não sabe se existe dose segura de alguma substância. Álcool a gente sabe que não existe. Qualquer dose de álcool. Mas o meu cardiologista pediu. Cara, o Vitor veio aqui, né? O Blasius, que fala de álcool. Ele vai vir de novo. Então, ele é um cara fudido, assim, um cara fantástico, assim, o Vitor. E ele mudou muito, inclusive, a minha visão sobre álcool, assim. Ele deu uma aula lá no RD pra turma anual, que eu assisti, fiz questão de assistir a aula inteira. E ele mostrou dados científicos, lá, falando, não tem dose segura, velho, ponto final. Se o seu cardiologista falou que uma taça de vinho faz bem, ou ele é alcoolista, pode ser que sim, né? O médico pode beber e nas crenças dele acha que aquilo ali faz bem e recomenda. Ou ele tá desatualizado na literatura. Ou ele tá, tipo, enviesando uma literatura que existe, assim. Pode pegar uma evidência meio merda Porque ali. pode ter alguma evidência lá que, sei lá, tem os flavonoides e não sei o que, ajudando na lubrificação das válvulas. Tem, pior, mas em detrimento do que, né, cara? Exato, cara. A maconha, velho, a cannabis, né? Principalmente o CBD, cara, é difícil falar isso de novo, né? Até porque a gente não tem como construir dado para sustentar uma afirmação dessas. Mas olhando pela lógica, ela seria menos nociva que o álcool, cara. Tá ligado? Agora, pelo que a gente sabe na literatura, principalmente na literatura neurocientífica, nos estudos com animais e humanos, animais não humanos e humanos, porque quando você vai estudar num roedor, você consegue, como um rato, um camundongo vive 2, 3, 4 anos mais ou menos, você consegue num doutorado acompanhar a vida inteira do animal, desde que ele nasce até a velhice. Então, se você expor ele ali a algum tipo de substância, como por exemplo maconha, você consegue analisar o que aconteceu no cérebro dele. E o comportamento dele é menos complexo, deve ser mais fácil mapear. Assim, Ele é altamente complexo, cara. Eu não diria isso, velho. Você fala Seus isso pra um ratinhos cara. treinando. Você fala isso pra um cara que estuda comportamento, é muito difícil, cara. Por exemplo, se pegar o comportamento das abelhas, velho. Não, O absurdo. comportamento das abelhas Não, é mas não- muito mais mas não- complexo que nosso, ser humano. Sério, Sim, pô? o jeito que elas se comunicam, um esquema de comportamento social bizarro lá. Não, pô, não pode ser. Cara, Não, mas velho. não tem como, cara. Tu anda na rua, tu vê um cara conversando com um poste e daí tem um Cara, outro cara andando mas numa mas eu não Ferrari. digo que ela tenha mais repertório. Eu digo que é mais complexo. A forma de comunicação é. Pô, você tem uma rainha, velho. Eles têm uma rainha. É meio louco. E ela tá nasce do ligado? nada e É come o meio mel louco, especial entendeu? lá. Cara, é bizarro, ninguém consegue entender direito. Os morcegos também têm uma comunicação absurda. Cara, tu sabe o que eu acho loucura? Que sempre que eu vejo esse tipo de dados que vocês trazem, tipo tu, o André, assim, eu fico de cara. Tiagão veio aí, bom demais, né? O dador Porra. lá. Thiago é bom. Foda também. É. Mas tipo, tu pegar as fezes do rato que tem depressão. Uhum. Aí outro dia o Andrei soltou um artigo lá que mostrava que tu fazia a transfusão de sangue Do plasma. de quem pratica atividade física por uma pessoa que não pratica, tipo. Cara, isso é loucura, velho. É. Será que no futuro a gente vai ter tratamento desse tipo, cara? Alguma coisa assim, velho? Tipo. Cara, então- Pratique atividade física e doe sangue e. talvez, cara, mas é muito difícil, né, velho? Porque o nosso organismo ele se constitui com base nas nossas experiências. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, come muito açúcar, você com o tempo vai começar a criar uma resistência periférica à ação da insulina, que é o hormônio que vai lá reduzir a sua glicemia. Como é que só o fato de você ter esse histórico de comer açúcar, você já modificou drasticamente a interação de uma molécula que é a insulina com as suas células do seu corpo. Então seria difícil
ter um tratamento que funcione para diferentes... Pode ser que sim, cara, não sei, pode ser que sim. Mas voltando só para fechar o tópico das drogas. Das drogas. A gente sabe hoje nos estudos de neurociência que existem grupos de risco sérios para consumidores de cannabis. Assim como existe grupo de risco para álcool, ou grupos que estão com mais perigo caso consumam. Por exemplo, teoricamente, um adolescente não pode consumir álcool, né? Teoricamente, não se venderia para adolescente álcool. Vende porque lá nos Estados Unidos acho que é um pouco mais rígido, né? Eles pedem a identidade e tal. Para maconha, o que a gente sabe que é forte grupo de risco? E, cara, tem que evitar ao máximo, assim. Isso a gente já tem bastante conhecimento. Adolescentes, que curiosamente são os que mais usam, né? Na faixa ali. Não pode, cara. Não pode usar, porque tá o cérebro em neurodesenvolvimento. Tá muito mole o cérebro do adolescente. Até uns 23, 25, por aí. Não pode, velho. De forma alguma. Gestante, a gente sabe que não pode. Não pode, tá? Fumar maconha, não pode de forma alguma, tanto pelo efeito do CO2 quanto pela própria substância. Assim como não pode beber também, né? Pessoas que têm algum tipo de parente ou familiar próximo com... Ou ele mesmo tem, né? Sintomas psicóticos. O seu irmão é bipolar. Sua tia é esquizofrênica. Cara, não pode. Você é grupo de risco. Você pode desencadear uma psicose induzida. Cara. Eu descobri que eu tava cogitando tomar ayahuasca, né, cara? E aí eu descobri que eu tenho um tio que é esquizofrênico. Tio avô lá. Então, pode dar cagada, velho. Pode dar uma cagada. Qual que é o outro grupo de risco que não pode? Acho que é isso aí, cara, que a gente sabe assim. Mas assim, se você for observar, qualquer substância tem grupos de risco. Por exemplo, um intolerante à lactose não pode tomar leite. É um grupo de risco para lactose. Agora, então significa que eu não sou desses grupos, eu posso fumar maconha e não vou ter problema nenhum. Não sei, cara. Pode ser que você tenha, tá ligado? Cara, o que eu vejo muito, Fermento, e até eu falei com o Fábio e tal, isso é experiência, tá? Eu não vi estudo nenhum sobre isso, experiência clínica mesmo. Conversei com outros profissionais. Até a galera que atende em clínica de psicologia pode comentar aqui, se eventualmente vai no chat aí. Muita gente que teve ataque de pânico induzido por maconha. Tipo, a pessoa fuma um baseado ali, nunca fumou e tá, cara, dá uma paranoia. Famosa noia. E pesado, assim, cara. E depois fica... Aí, como consequência de um ataque de pânico, você começa a ficar mais ansioso com o tempo, tá ligado? Porque você teve uma crise de ansiedade bizarra, achou que ia morrer, e depois você começa a ter medo de ter de novo. Então você evita álcool, evita um monte de coisa, evita às vezes até sair e você fica com sequelas, digamos assim. O porquê que isso aconteceria no cérebro... Não sei, cara. O sistema endocannabinoide, que é onde a maconha, a cannabis atua, é altamente complexo. Para você ter uma noção, a sinapse normal, sinapse dopaminérgica, serotoninérgica, colinérgica, qualquer uma, glutamatérgica, GABAérgica, neurotransmissores comuns, ela ocorre do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. Pré para o pós. Então, o neurotransmissor libera aqui e vai aqui. No sistema endocannabinoide, ao contrário. É uma sinapse retrógrada. O neurônio pós libera para o pré, e esse endocannabinoide vai se ligar em receptores no pré, que vai modular a liberação de outros neurônios. Imagina que esse meu braço aqui é um neurônio liberador de serotonina, e aqui tem um neurônio que recebe a serotonina. Esse neurônio aqui pode produzir algum endocannabinoide que vem para esse neurônio aqui, e vai modular os circuitos que vão liberar a serotonina nesse neurônio. Então ele é um sistema modulador, tá? E então você consegue explorar você consegue atacar de certa forma uma doença psiquiátrica por outra via. Em vez de você modular a serotonina, você meio que tenta modular ela por outra via. Para não ser injusto, o antidepressivo mais recente que a gente teve com um novo mecanismo de ação, que não é nem um desses noradrenérgico, serotoninérgico, dopaminérgico, que foi descoberto na década de 50, 60, 70, é a cetamina. Você sabe o que é a cetamina? Tu explicou da outra vez, mas agora eu lembrar é difícil, né? A cetamina é originalmente um anestésico veterinário. É um anestésico veterinário usado para... A gente usava no laboratório, inclusive. Depois que se descobriu esse poder neurotrófico dela e toda essa interação com vias envolvidas com controle de humor, hoje em laboratório de pesquisa não se usa mais cetamina. Teoricamente não pode mais usar cetamina. Porque ela altera muito... Imagina que você vai estudar a cabeça do bichinho e depois tu anestesiou ele com cetamina. Pô, você deu antidepressivo pro animal, mesmo que numa... O efeito antidepressivo da cetamina é subanestésico.
E olha que louco, cara. Isso aqui é muito pedagógico pra galera que desce o pau na indústria farmacêutica e acha que os caras não sei o quê. Cara, um medicamento novo pra ser feito do zero, do estudo com célula, estudo com roedor, estudo com macaco ou entrando em estudos com humanos, fase 1, 2, 3 e 4, ele demora mais ou menos 20 anos pra acontecer. Mais ou menos 20 anos pra acontecer. E tem aí envolvido, cara, algumas centenas de milhões de dólares para ser desenvolvido. Porque gasta, né, velho? Você tem material humano, freezer, e 20 anos fazendo e errando, fazendo e errando. E assim, o caso da cetamina ele é muito pedagógico porque foi exatamente isso que aconteceu. Em 2002, 2003, alguns médicos descobriram meio que acidentalmente, lá por alguma razão, que cetamina intravenosa em doses bem pequenininhas, cara, 0,05 miligrama por quilo, doses subanestésicas, você não anestesia a pessoa. 2002, descobriram que alguns poucos pacientes lá que eles testaram tiveram um efeito antidepressivo rápido. O que significa isso? Deram intravenosa cetamina e 9 horas, 12 horas depois o cara teve uma melhora de humor. Você sabe como é que funciona? Enquanto que num antidepressivo comum, quanto tempo 4 demora? semanas, mais 4 ou menos. semanas. De Pô, dá 2 tempo a do 4 cara semanas. se matar se ele Dá. tiver na Essa é merda. uma das maiores limitações, cara, dos antidepressivos atuais. Como que funciona o outro? Como que funciona esse? Pois é, o antidepressivo atual pensa assim, ó. Olha a lógica do bagulho. Pô, já aproveita o caderninho. Cara, olha a Mas lógica. não tem uma câmera... Tem que botar a câmera do Vilela aqui em cima, pô. Olha a lógica do bagulho. Não, na verdade eu vou explicar assim pra galera entender também. Existem dois grupos de neurotransmissores. Tem o grupo dos neurotransmissores mediadores e tem os grupos dos neurotransmissores moduladores. Modulador, como o próprio nome diz, eles modulam circuitaria. Imagina que os circuitos neuronais é como se fosse um fone de ouvido embolado. O neurotransmissor modulador, ele arruma o fone de ouvido. Deixa redondinho ali, amarradinho e bonitinho. O mediador é o que está conectando um cabo no outro, assim, digamos. É o que faz a mediação ali. Noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina são neurotransmissores moduladores. Então, quando você toma um fluoxetina, um medicamento que aumente serotonina ou dopamina ou qualquer coisa, eles podem até ter um efeito rápido, mas o efeito real dele vai acontecer de 2 a 4 semanas. Tá? 2 a 4 semanas. Se o paciente tomar certo, tá? Não for viajar no final de semana, esquecer e tal, tem que tomar certo. Cara, para 25 até 50% dos casos em alguns estudos não vai funcionar. Porque não funciona e Não deu. funcionou, velho. O cara, tipo, biologicamente, pra ele não Os encaixa. estudos mostram que você tem que passar aí, você tem que arrumar o medicamento até, em média, pega 100 pessoas e leva ao psiquiatra. Na primeira consulta, vai funcionar para umas 25, 30 pessoas. E é isso. Umas outras talvez não ainda e tal, vai ter que arrumar. Depois de 4 ou 5 visitas, o problema é que para tirar o medicamento dele, tem que desmamar ele. Aí depois entra Vai com meses. outro. Vai meses, cara. Então tem gente que vai... Por que tem que fazer o desmame nesse caso também, pô? Bate muito errado se tu tirar... Bate errado. Como ele é um modulador, cara, se tu tirar ele... Cara, ele não volta pro basal, Não. assim. Ele... Dá um rebote ferrado, tem que desmamar. Mesmo no cara que não teve efeito, tem que fazer o Mesmo no desmame. cara, tem que desmamar, velho. Não pode tirar. Então pensa, vai ter o cara ali que por alguma razão, ou estratégia do médico, capacidade do médico, ou deu uma mini sorte ali, acertou o antidepressivo. Pensa, cara, o cara tem depressão. Você olha pros antidepressivos, tem uns 30 tipos. 20 tipos. Pô, é difícil o cara saber. O médico sabe. Para esse tipo de depressão, normalmente são esses aqui. Os estudos indicam que são esses. Mas às vezes a individualidade do paciente não respondeu aquele ali, ou o diagnóstico tá errado. Uma puta de uma alquimia, É assim, difícil, né? cara. É Então, muito complicado o trabalho psiquiatra, assim. É foda, velho. Os caras são uns gênios, assim mesmo. Quem se preocupa em atualizar e estudar, né? Quem faz o trampo certo, né? Porque tem muito... Não, tem. toma Cara, isso. eu já tive paciente, velho, que falou que foi em 4, 5 médicos e eu perguntei qual que foi a consulta que mais demorou. Eu falei, acho que uns 25 minutos. Eu falo, meu, Isso é um absurdo. como é que pode, cara, você dar um remédio pra um ser humano? Tarja preta, absurdo. Desregula a química cerebral do cara. É foda, em 20 velho. minutos. É foda. Então, assim, é difícil, tá ligado? Então, muitos pacientes vão demorar 1 ano até sair com o medicamento acertado. É esse mesmo e tal, funcionou, estabilizei. E aí tem outros fatores, né? Ele tem que tomar certo. É muita variável, cara. Muita variável.
E a Ele cetamina? tem que continuar tendo crença que vai funcionar, porque às vezes não dá certo no primeiro, ele já brocha e não quer mais, porque só teve um efeito colateral, aí toma errado. É foda, velho. É difícil, é muito complexo. E a cetamina... Esses aqui, eles demoram pra fazer efeito, porque você tem que saturar o seu cérebro com aquele neurotransmissor para dar tempo dele mexer nos circuitos. A cetamina, ela não atua no noradrenalina, serotonina, etc. Ela atua no glutamato. E o glutamato é um neurotransmissor mediador. Ele atua no próximo neurônio. Que liga o cabo. Ele atua, ele libera aqui e atua aqui. A serotonina vai modular isso aqui, vai deixar mais assim, assado. O glutamato é reação direta, tá? Então você deu lá em 2002, eles deram pro paciente 9, 10 horas depois, cara, já teve efeito. Hoje já você consegue fazer no Brasil cetamina, só que é bem caro, porque não quebrou patente Qual ainda. que é a origem? Assim? Qual que é a origem desse... Como é que se produz esse medicamento em específico? É a assim? cetamina, cara. Mas o que é? Anestésico Ela... animal. Mas ela é retirada da onde, assim? Tipo... Acho que é feito sintético, não sei. Sintético. Deve ser sintético. Mas eu sei que para tratar depressão ela é spray intranasal, não é aqui. Acho que não é aqui. Ou você pode fazer assistido no hospital, mas tem a opção do Spravato, acho que é o nome. Não sei se vende no Brasil, lá fora vende. Acho que é Johnson & Johnson que produz. Isso aí é regulado? Tipo, É regulado. A Anvisa liberou e o FDA liberou. Mas tem que ter tarja preta, assim. Só que é caro, né, cara? Caro. Aqui no Brasil você vai gastar uns 15 pau pra fazer algumas sessões. E, é bem e aí, caro. qual que é o... E assim, detalhe, né? Ela é o medicamento pra tratar a depressão resistente ao tratamento. Então, cara, primeiro você tenta terapia, Por quê? muda seus hábitos, entendi. tenta um medicamento fluoxetina, porque ele é mais barato, é mais acessível, né? A acetamina também tem efeitos colaterais. Às vezes você pode dar uma... tem alguns efeitos colaterais de você, às vezes, dar uma dissociada, porque ele é um dissociativo, né? Um medicamento um anestésico, né, cara? Mas o efeito é rápido, velho. E isso, desde de 50, 70 ali, dos protótipos dos primeiros mecanismos de ação do antidepressivo, a gente só teve em 2002 o novo. E isso é muito pedagógico por duas razões. Primeiro, o primeiro estudo da cetamina foi em 2002, e só em 2018 ou 2019 a FDA aprovou para comercializar nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil. Então bem certinho, uns 20 anos, que é o que a literatura mostra que demora um fármaco. Ensaio 1, ensaio 2, ensaio clínico, a ver se não tem efeito, testa nos asiáticos, testa na África, testa no Ocidente, para ver se funciona para todo mundo. Ela tem mais porcentagem de funcionamento do que os outros, que tu falou ali, Não que é sei, 25, cara. 30? Não sei. Talvez. Não sei. Talvez tenha, mas não sei. Realmente esse dado eu não conheço. Mas o que é fantástico na cetamina, velho? Primeiro, é muito difícil encontrar um medicamento para atuar no sistema nervoso central, cara. Por quê? Porque o cérebro, ele fica envolto, o sistema nervoso central, principalmente o cérebro ali, fica envolto em uma barreira, chamada de barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica do cérebro, cara, é uma fortaleza, assim. A proteção... É muito total. difícil passar alguma coisa ali. E tem que ser assim. Senão entra toda hora bactéria e dá umas cagadas, imagina, o cérebro. O cérebro, pra você ter uma noção, até o osso do crânio ele é diferente, cara, dos outros ossos. Ele é um osso que tem uma bicamada, chamam de bicamada diploide. Ele tem uma camada de osso, no meio é esponjosa e embaixo é osso. Caralho. Por que você acha que é assim? Pra proteger, absorver impacto, proteger. Porque quando você quebra não dá ponta de osso, não dá ponta de faca. Tipo um osso no braço. Por quê? Porque se der aqui, cara, pra dentro, a ponta de um osso, você tá ferrado. É o seu cérebro. Então ele é todo estruturado e todo protegido. E essa barreira hematoencefálica é uma blindagem absurda pro cérebro, cara. E ela é a nossa melhor amiga, mas no quesito de desenvolver medicamentos para transtornos psiquiátricos, ela é a nossa maior inimiga. Porque ela não deixa passar as moléculas, cara. Você tá ali no laboratório, você fez um teste no animalzinho lá, viu que o extrato que você tirou da planta X, que você colheu ali em, sei lá onde, no interior de Santa Catarina, na Amazônia, você purificou, viu que tem os flavonoides, viu que tem uma molécula que mexe na serotonina, outra vai no receptor AMPA, que é onde a cetamina atua, que é onde o glutamato atua, que a cetamina vai lá e mimetiza. Fala, pô, essa molécula aqui, dessa planta aqui, ela atua nos mesmos circuitos que a cetamina e a noradrenalina e a fluoxetina. Será que ela seria a união entre a cetamina e a fluoxetina e a gente tem um super antidepressivo? Aí você testa no ratinho. Não. Aí às vezes funciona no ratinho.
Aí você testa, passou a barreira hematoencefálica, se funcionou no ratinho. Então, primeiro ponto de todos, ela tem interação com o receptor, que tem, ou seja, tem uma lógica fisiológica e biológica. Testamos no animal, melhorou, o comportamento dele melhorou, aí testou no humano, foi tóxico. Então tem que abandonar. Mas essa barreira, ela é diferente? Essa barreira hematoencefálica é diferente do humano pro rato, assim? Ou é diferente. mais ou menos parecido? Mais ou menos parecido, cara. Quase a mesma coisa, mesma célula, mesmo grupo. O meu cérebro e de um rato, em termos de célula, são iguais. Eu tenho mais que ele, eu tenho uma organização diferente e uma distribuição diferente, mas, cara, o meu neurônio é igual ao dele. Se botar um no lado do outro no microscópio, tu não sabe qual que é o do rato e qual não é. O meu neurônio libera neurotransmissor igual ao do rato. Tem que fazer um potencial de ação, que envolve uma modificação de íons e tudo mais. Em geral, os mamíferos vão ser todos muito parecidos. Os mamíferos, em geral, vão ser muito parecidos. O meu osso da minha mão é igual ao da patinha dele. Todos, ele tem também. A baleia tem também, o morcego tem também, são mamíferos, né? Então, olha que interessante. Isso, se funcionar, às vezes você testa no rato, nem passou a barreira hematoencefálica. Cara, é muito difícil. Tanto é que a Pfizer, antes de ser conhecida por causa das vacinas, em 2017 ou 2018, eu lembro que eu li uma notícia que ela fechou o departamento de estudos em neurociência na época. Que não tinha... Porque é muito caro, velho. Porra, você investe um puta de um dinheiro e os caras não saem nada. Testa no animal e chega no macaco, mata o macaco. Chega no humano, testa, o cara começa a ter febre, diarreia, não pode. É muito caro, vale mais focar no coração, focar no anti-inflamatório pro joelho, sei lá. Se o objetivo deles é ter lucro, eles têm que ter resultado. Exato. Não adianta Então, ficar estudando é muito difícil, bicho, você entrar no cérebro, não ser tóxico, não ter tanto efeito colateral e funcionar. E ser barato, relativamente barato. A acetamina foi uma das poucas que conseguiram. Pensa, cara, desde 70, velho. Batendo. Toda hora, cara. Tipo, todo dia sai paper, mundo. todo dia, cara. Tu vai nos congressos de neurociência, é banner pra todo lado. Tentativa, planta tal, planta Y, não sei o quê. Aí, beleza, a planta funcionou no ratinho, o extrato teve efeito antidepressivo, no macaco foi tóxico, que é um modelo mais próximo do humano. Foi tóxico no macaco. Aí, muitas vezes, esse grupo de pesquisa fala com outro grupo de pesquisa do laboratório do lado, bate na porta, que é um laboratório de engenharia química. Aí eles falam, cara, eu tenho essa molécula aqui, ó, mas ela causou febre no macaco. Tem como tirar esse grupamento aqui? Eles conseguem fazer isso, eles vão lá, eles apagam o grupamento da molécula e adicionam um grupamento de zinco, sei lá, um bagulho que não vai dar problema. Isso é muito louco. E eles mexem, sintetizam uma nova, testam, aí não deu febre, mas daí numa... Puta, mas só que, cara, entre isso e chegar no macaco foi 20 anos, 15 anos de pesquisa, 10 anos de pesquisa, se tiver um lugar de ponta. Então, velho... Isso começou a ser feito, vamos dizer, faz 200 anos, 100 anos. Esse tipo de pesquisa? Ah, cara, pelo menos uns 100 anos. Pensa assim, em 1900, um cara chamado Santiago Ramon y Cajal, ele fez o que ele caracterizou o que a gente chama de doutrina neuronal. Ele foi o primeiro cara a mostrar que nosso cérebro é... Tem como botar uma imagem aí? A gente pode brincar com a TVzinha ali? Bota no Google aí, diretor. O que é pra ele Dá botar? pra chamar ele de diretor ou não? Pode chamar, pô. Não vai dar muita moral pra ele, pô? Não, tá bom, pô. Coloca aí, Santiago Ramon... Não, melhor, coloca neurônio nitrato de prata. Esse Santiago Ramon y Cajal, cara, em 1900 ele fez isso e ele caracterizou... aqui, ó. Essa segunda imagem aqui, ó. Clica nela aí, ó. Ó, meu, isso daí é um neurônio, cara. Isso daí é um neurônio, velho. São vários neurônios. Tá vendo a flechinha verde ali embaixo? Aquela cabeça. É o corpo do neurônio. É ali dentro que tá o DNA. Pra quem não sabe, neurônio é uma célula, tá? Que a gente tem no cérebro. Ali dentro tá o DNA, tem mitocôndria. É uma célula normal. Só que para as células, o neurônio é meio que como se fosse um alienígena, tá ligado? Ele é diferente de uma célula do fígado. Uma célula especial. Ele é meio estranhão, assim. Ele faz umas coisas que outras células não fazem. Cada cabecinha aqui é um. É um. E aí essas arborizações que sobem aí são os dendritos e os axônios. Eu era bom nessas aulas. Bainha de melina, isso, perfeito. Alguns não têm, alguns têm. Quem descobriu isso, cara, e quem caracterizou isso foi um sujeito chamado Santiago Ramon y Cajal. Em 1913 ele ganhou um prêmio Nobel por suas descobertas e ele dividiu o prêmio Nobel com um cara chamado Camilo Golgi,
que inclusive caracterizou os complexos de Golgi que a gente estuda em biologia. Essa técnica chama nitrato de prata, coloramento por nitrato de prata. Você pega uma população de um tecido do cérebro, pinga nitrato de prata em cima do tecido, olha no microscópio e você vê isso aí. Ó. Ele marca aleatoriamente alguns neurônios em preto. Isso aí foi descoberto em 1900. Cara. Aleatoriamente por quê? Ele marca alguns neurônios aleatórios, não sei exatamente por quê. Eu refiz isso em 2019 no laboratório e deu uma imagem muito parecida com essa. Neurônio de quê? De rato? Rato, é. Como é que se... Corta? Você tem que fazer uma perfusão no animal. Tudo isso daqui, vale ressaltar, é aprovado por um comitê de ética em uso Tipo, em não animais. é eu ficar chapado, Não. pegar um ratão na rua e fatiar em casa. Não. Tu anestesia o animal, aí a gente faz uma perfusão nele, tá? Lembrando, pessoal, tudo isso aqui é aprovado por comitê de ética em uso de animais. No comitê tem pessoas que defendem os animais, então você tem que justificar por A mais B por que você está fazendo. No meu caso, estava pesquisando na época no experimento, como que dietas hipercalóricas afetam a arborização dendrítica. A arborização dendrítica é o quê? Você tem o neurônio, o corpo do neurônio, você tem o axônio e depois tem os dendritos, né? Ou a ponta do axônio, os dendritos que saem para o lado. Eu ainda estou quantificando os dados, mas eu fiz essa imagem porque depois eu boto no microscópio no computador e aí eu venho com o mouse aqui, ó, eu clico num software aqui e puxo o mouse até aqui, depois aqui, e ele me dá qual que é o tamanho do neurônio. Tu mede, tu mapeia... Em micrômetro ali você vê o tamanho do neurônio. Você faz em todos e depois vê se aqueles animais que comeram uma dieta rica em gordura e açúcar tem uma diminuição da arborização ou não. E tem? Não, eu tô quantificando os dados ainda. Mas, ao que te parece, sim... Quando a gente foi ver proteínas sinápticas... Pô, puta de um trampo importante isso aí, velho. Pois é, por isso que eles permitem o uso dos animais. Porque isso pode nos dar alguma luz sobre o funcionamento, entendeu? Mas para tirar o cérebro, você tem que perfundir o animal. Você anestesia ele, aí você abre ele. Aí você bota uma borboletinha, uma seringa com uma borboletinha no átrio esquerdo dele. E nessa seringa tá saindo salina, uma solução salina gelada. Daí faz vasoconstrição, você dá um cortezinho no fígado e aquela salina perfunde ele, tira todo o sangue do corpo dele. Ele seca. Tira o sangue. O cérebro dele você tira depois parece um queijo. Tipo, fica branquinho. Aí tu coloca esse cérebro numa solução específica, faz todo o negócio lá, passa pela solução de Golgi, que é o nitrato, passa por tudo, embloca ele e depois você corta Em lâminas. em lâminas que conseguem cortar bem fininho. Aí você bota em cima de uma lamínula, Todas as partes estão recheadas de neurônios, assim. Todas as tem partes. umas que tem mais, outras menos. Tem umas que tem mais assim. concentrado e outras menos. Entendi. Que loucura, velho. Aí você pega essa fatia, cara, e bota no microscópio invertido. Que você bota a fatia tem, cara, Milímetros. 30 micrômetros, né? Sabe quando você aponta o lápis? Fio de cabelo Sabe tem quando você quanto? aponta o lápis? Não sei. Mas essa aqui é bom. Sabe quando você aponta o lápis? Sai aquela... É aquilo ali um pouco mais fino. Ele quebra. Se você pegar errado, você tem que pegar com uns pincelzinhos pra não quebrar. É bem foda. Aí Pô, tu bota uma massa lamínula em essas porra, cima. velho. Mas puta, trabalheira, velho. Trabalheira do caralho. Aí tem um microscópio fudido no laboratório que ele olha essa fatia de lado, cara. Aí ele consegue ver como se fossem os neurônios em 3D, assim. Aí você consegue fazer os cálculos e tudo mais. Por que eu tô falando tudo isso? Porque isso daí, cara, só foi descoberto em 1900. A partir dali que se começou o avanço no entendimento de o que a gente tem no nosso cérebro. Essa técnica foi descoberta pelo Golgi, que acreditava na época que o nosso neurônio, que o nosso cérebro tinha um único neurônio grandão. E o Santiago Ramon e Cajal falava, não, a gente tem vários neurônios. O Santiago provou que o Golgi estava errado com a técnica que o Golgi criou. Caralho, velho. Tipo, Do nitrato de refutou o prata. cara com a técnica dele. Diz que eles não falaram no Nobel, assim, eles morreram inimigo, assim. Esses caras são muito... A ciência ganhou, né, cara? Com a rixa deles. Então tá tudo certo. Tá, e ao que tudo indica, ou não, ao que tudo não indica, o consumo das dietas hipercalóricas tá afetando... Não, a gente sabe que dá um monte de cagada, velho. Não, mas no teu caso, do teu doutorado... Que tu Ao tá que tudo vendo, indica vai dar problema. vai dar sim. E daí? Porque, por exemplo, quando eu coloquei os animaizinhos num teste de memória, você consegue fazer talvez o mais conhecido... Tem dois tipos específicos que a gente faz, que é o condicionamento aversivo, que você bota o animalzinho numa caixa
E aí no meio da caixa tem um quadradinho, uma plataforma. E embaixo um monte de aramezinho, assim. Aí você bota o animalzinho com as 4 patinhas, naturalmente o animal vai explorar o ambiente. Ele explora. Quando ele desce com as 4 patinhas, tu dá um choquezinho na patinha dele. É tipo o choque equivalente do que a gente encosta quando vai botar a mão no chuveiro e tira, assim. Não machuca o animal, mas é suficiente pra ser nocivo. Você não bota depois a mão no chuveiro, você vai ligando ele assim, tá ligado? Ou tu coloca. Eu gosto. Tá foda-se, uma pessoa normal. Aí depois você bota de novo o animal ali, ele não desce. Entendi. Porque ele tomou um choque, pô. Como é que vai descer se tomou um choque? Daí tu já sabe que a memória dele tá ok. Tá ok. Você pode fazer um traqueamento de memória de curto prazo, colocar meia hora depois, ou de longo prazo, um dia depois, ou 3 dias depois. O animal que come comida hipercalórica, ele desce. Ele não lembra que tomou um choque. Ou ele desce mais rápido do que os outros. Então ele desce mais rápido, cara. Ele não... Aí você faz vários tipos de controle, por exemplo. Aí você vê se a locomoção do animal tá ok. Todos eles estão com a locomoção igual. Então não é porque ele tá mais agitado. Eles andam no mesmo, quando você faz um teste específico para ver quanto que eles andaram. E tem outros testes. Tem o reconhecimento de objeto, que você bota um Lego. Bota 2 Lego igual. Um vai ter uma recompensa, sei lá. Não, 2 Lego igual, numa caixa. O animal, ele vai cheirar. Ele se aproxima no Lego, sobe, cheira, olha. É natural dos mamíferos explorar novos ambientes. Inclusive o Thiago comentou disso aqui, né? É natural. Bota uma estátua no meio da cidade e filma de cima, você vai ver que vai ter os caras que vão lá perto, vão olhar. No outro dia eles já não olham mais porque eles lembram da estátua. Então você bota o animalzinho, você vai ver que ele vai... É bem legal, cara, porque ele explora 50% do tempo cada um dos objetos. 48, 52, ele olha aqui, aí vai ali, aí volta e acaba os 5 minutos, tu tira ele. Meia hora depois, tu tira um dos objetos e bota um diferente. A tendência é que, se ele lembra desse, ele vai explorar mais um novo. Os animais que comem dieta hipercalórica, eles exploram igual os dois. De novo. Eles não lembram que já tinham visto um. Essa dieta hipercalórica, ela só é hipercalórica. Tipo, ela não é, sei lá... Ela é rica em gordura saturada e